Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, Instagram, pela Twitch TV também, ao vivo na rádio, claro, evidente. Daqui a pouco o programa em podcast e logo mais às 17 horas em reprise também na Plena TV. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. São 7h07 em Campos, estamos no outono brasileiro e com essa transição aí de temperatura ainda em alta, né, transição de estação. A máxima prevista para hoje é de 33, mínima de 23, agora faz 24 graus no centro de Campos, não tem previsão de chuva para hoje. Quarta-feira, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos recebendo e já vamos conversar com Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF. O Roberto vem para falar sobre a paz entre os Garotinho e Bacelar na aprovação das contas de Rosinha. Entre os assuntos também uma análise aí da pesquisa do GPP, Instituto GPP, feita agora em março, as urnas de Campos de 2024 e ainda as da UENF em 2023. Então, para fechar o programa, a ascensão do Rodrigo Bacelar na Alerj e uma análise também sobre os governos Castro e Lula, que já passam aí um pouco mais de 2 meses, quase chegando aí aos seus 90 dias. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Nas manchetes de hoje, quarta-feira, é dia do jornal Folha da Manhã nas bancas. Em destaque aqui, essa hora, são 7h09, trânsito bem complicado aí na cidade. Se tiver compromisso, tem que sair um pouco mais cedo nesse período, principalmente de obras, e com a interdição da 15 de novembro, por conta daquele protetor ali que caiu. Então é preciso ter o dique, né, que se rompeu, então preciso ter um pouco mais de tempo para poder passar. Ontem, por exemplo, quando a gente abriu o programa aqui, 2 caminhões estavam quebrados ali na Arthur Bernardes, que é um desafogo aqui para o centro e tal, um numa pista, o outro na outra, e aí complicou a vida de muita gente. Então fique atento aí. Hoje é 28 de março, segue fechada naquele trecho ali entre Almeida Barbosa e a Elídio Rocha, logo depois dessa Arthur Bernardes. Capa de hoje do jornal Folha da Manhã nas bancas e já na casa dos assinantes. Prefeitáveis de 2023 analisam pesquisa a prefeito para 2024. Vladimir, Marquinho, Tiago, Jefferson, CVC, Natália e Sérgio Mendes analisam corrida à prefeitura. Meio Ambiente, alerta para risco e pouco a comemorar no Dia Mundial da Água. É destaque também na capa do jornal Folha da Manhã. Pescadores reivindicam pagamento de benefício, o seguro defeso. 5ª edição, Lagoa vai receber o Slake Adventure. E ainda, intervenções da BR-101 preocupam, ainda tem essa intervenção na BR-101 ainda, que vem agora aí com a duplicação, né? E as intervenções da BR-101 preocupam motoristas. No jornal Folha da Manhã, adolescente executado a pedido de justiça.
violência em Guarulhos. Moradores do Novo Eldorado fecharam uma rua ontem no Sapo 1 em protesto. Um jovem de 16 anos teria sido executado. Avaliação de Vladimir, feita por Elinho. Elinho vê chances reais de reeleição no primeiro turno. Sessão na Câmara, após contas aprovadas, clima é de pacificação. Março Lilás, mês de luta contra o câncer do colo do útero. Também é destaque hoje no jornal Folha da Manhã. E aí tem ponto final, e aí tem várias colunas para você. Tem o Folha 2, também para você se atualizar aí com todas as notícias. 7h12 em Campos. Trazer o bom dia do Roberto Dutra, nosso convidado hoje, sociólogo e professor da UENF, para fazer aí um bate-papo bom com a gente nesta manhã de quarta-feira. Meu caro Roberto, quanto tempo, né? Prazer em recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado pela visita. Seja bem-vindo sempre a essa casa, rapaz. Prazer meu, Cláudio. Bom dia Aloysio, bom dia a todos os ouvintes da Folha. É um prazer enorme voltar aqui para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos aí. Seja bem-vindo sempre, meu amigo. Sempre bom, né, poder ter essa oportunidade de aprender com você também aqui. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, com a gente na bancada essa semana, muito obrigado. Sempre bom poder contar com sua presença nessa bancada. Seja bem-vindo. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Roberto. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 blocos aí. E desculpa, porque muda as configurações do Facebook e o procedimento que você conhecia. Ele muda e entrou um áudio aqui do programa, ecoando o programa com delay. Eu vou tentar resolver aqui. Bom dia, Beto, aí na bancada. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia já virou rotina. Há 3 categorias que nos acompanham aí nesse início de jornada. Todas nos acompanham, né? Sem querer parecer ser pedante, muitas nos acompanham. Mas, em especial, os taxistas, motoristas de aplicativo e os professores. Temos hoje aqui um professor que representa a classe aqui. E vamos poder conversar um pouco nesses 3 blocos. Roberto, você é sociólogo, é militante político, né? Você foi, nas 2 últimas campanhas presidenciais, você teve um papel importante na campanha do Ciro Gomes aqui na cidade, no município, na região. Você você mantém uma linha de comunicação boa com as pessoas que estão na cúpula da campanha dele, pensando o programa, né? Você e diferente de alguns intelectuais, você defende bastante também a questão prática da política, né? Que muitas vezes pensar política é uma coisa e fazer política é outra, né? E nessa diferença também, muitas vezes entra, no meu ponto de vista, que é uma opinião, para uma coisa ruim disso entra na questão da demonização da política, né? Enfim, a política mesmo desde sempre, desde de Atenas, desde a República de Roma, que ela não mudou muito a prática dela. Mas, enfim, como é que você viu essa semana aí essa pacificação? Estamos falando, esse preâmbulo talvez extenso, como é que você viu a pacificação entre os Bacelar, os garotinhos, né? Que ela teve vários momentos, ela não foi encarada como duradoura pela população campista, talvez ainda não seja. Várias vezes teve na tábua da beirada para voltar ao pé de guerra que a gente conhecia antes, mas ela teve uma prova de fogo em que passou, né, que foi a Promoção das Contas de Rosinha, de 2016, na última quarta-feira, faz hoje uma semana. Como é que você viu esse processo? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Bem,
vejo a política real com bons olhos, como você colocou aí. Então, é óbvio que essa pacificação, ainda que, né, frágil, como qualquer construção política também é frágil, né, nenhuma pacificação é eterna, ela é fruto de interesses políticos, né, que se coincidiram num determinado momento. Né, não necessariamente esses interesses vão continuar coincidindo, né? E no caso aí, nós temos um arranjo que eu acho que é muito interessante, que envolve, né, uma diversificação dos interesses políticos, né? A ascensão de Rodrigo, né, na presidência da Alerj, a vitória do governador Cláudio Castro, são duas variáveis que eu acho que ajudaram a distensionar a tensão local entre Bacelar e Garotinho. É claro que há também explicações internas da Câmara, né, envolvendo os outros vereadores, tanto de oposição quanto de situação. Enfim, o jogo de interesse explica essa pacificação. Então, as pessoas podem dizer, não, mas isso não é fruto de nenhuma virtude política, de nenhuma visão mais generosa. Mas a política é assim, né? A generosidade da política, os ganhos, o bem comum que uma pacificação como essa pode trazer, ela só é possível quando os atores tiverem perspectiva de ganhar alguma coisa com essa pacificação. Então, nesse ponto, eu acho uma situação positiva. Por quê? Porque eleva o nível da política local. Né? O conflito entre as duas famílias estava num nível muito baixo, e essa pacificação, ela eleva o nível, e ela não significa, a meu ver, capitulação. A oposição continua forte, ela não significa que não vai ter mais oposição na Câmara, muito pelo contrário, há uma oposição, a oposição ainda preside a Câmara local. Então eu vejo isso como uma possibilidade de um salto de qualidade na política local. Né? E, claro, ela é fruto também de uma perspectiva de poder de Vladimir, que parece hoje quase que no médio prazo intocável. O Vladimir está muito forte. Isso facilita a pacificação. Né? Os assuntos são muito interligados, né? Mas a gente abordou aqui temas que a gente vai analisar mais especificamente nos próximos blocos. A pesquisa do RPP vai ser tema do próximo bloco. Claro. A Folha trazia uma matéria com a repercussão da pesquisa entre quase todos os nomes citados. A exceção foi Caio Viana, né, que foi feito contato segunda-feira por WhatsApp, reforçado esse contato com pessoas muito próximas a ele, mas infelizmente não houve retorno. Mas essa exceção única, e que é um pouco reincidente, vamos e venhamos, né? A dificuldade, às vezes, de falar com o Caio, a falta de proximidade com campos na entre-safra eleitoral, isso é uma coisa que não é falada de hoje, né? É uma coisa de hoje, infelizmente, parece ser um estereótipo que corresponde à realidade. Mas todos os demais falaram, Vladimir, Marquinhos Bacelar, Thiago Rangel. Alguns contestaram a pesquisa, como Thiago Rangel, né? Natália, Jefferson, porque a pesquisa ela não nomina é diferente de outras opções. Perdão, em relação ao PT, ela não dá o nome do candidato, ela bota apenas candidato do PT, né? Mas como Jefferson talvez seja entre os possíveis nomes de uma majoritária do PT, justamente aquele que tem possibilidade de furar essa bolha que o PT sempre tem esse percentual de votos, ele foi ouvido. E também CVC da direita, que foi suplente de vereador na última eleição, suplente de vereador, conquistou do Republicanos, e também está na pesquisa citado, e Sérgio Mendes, que nem foi citado, mas foi prefeito e se mantém até aqui, que a gente não sabe, né? As convenções só no que vem, mas se mantém na prefeitável. E alguns, como o Thiago Rangel, por exemplo, questionaram a pesquisa. Deram números. Até que os números que ele deu correspondem à realidade, com base na eleição, né? Mas sobre o que você falou, duas perguntas. Primeiro, você falou que quem votou com o governo nas contas de Rosinha espera ganhar alguma coisa. A expressão que você usou.
como isso não pode ser pela população, sobretudo com esse clima de antipolítica que se instalou no Brasil, como simples tomar lá da cá? Pois é, aí é uma tarefa da política mesmo, né? Eu sou daqueles, como você colocou no começo ali, que defende a política. Eu acho que isso tem que ser um mote de todos os democratas, né? A linguagem da política é a única que nós dispomos para evitar que os conflitos sociais degenerem e tomem outros rumos, a nível local e a qualquer nível. Ou seja, só realmente essa pacificação trazendo frutos além, né, de um toma lá da cá, porque está claro que nesse caso aí é um toma lá da cá, e eu não condeno isso a princípio, faz parte, o toma lá da cá faz parte da política, e eu defendo o toma lá da cá. Eu quero deixar isso claro aqui, porque defender a política é defender o toma lá da cá. A política envolve negociação de interesses, sim, isso é legítimo que ocorra. Agora, o toma lá da cá tem que ser mais amplo. O toma lá da cá, ele não pode ser tudo, né? Ele é uma parte da política que serve de base para construir confiança. Agora, essa confiança tem que ser usada para questões maiores, para enfrentar os problemas do município, né? Uma boa sinergia entre a Câmara e a Prefeitura, né? Discutindo questões e buscando soluções para problemas estruturais, que são muitos, né? Como o nosso transporte público, né? Por exemplo, seria um sinal para a população de que não é só toma lá da cá, né? Então, eu acho que só mesmo a política mostrando resultados, né, práticos é que ela recupera a sua dignidade na população. Roberto, em relação a esse bloco, eu até acabei falando da pesquisa, mas que a gente vai falar mais detidamente, mas porque eu imagino que o ouvinte possa não ter lido ainda a matéria e tal, está na manchete da Folha hoje, está no blog Opiniões, daqui a pouco vai estar na manchete do Folha 1, daqui a meia hora na manchete do Folha 1, que é a reprodução da pesquisa. Mas vamos voltar às contas de Rosinha. Eu tive aqui entrevistei ontem o vereador Elin Naim, que esteve presente na reunião terça-feira, no Palácio Guanabara, da qual participaram o governador Cláudio Castro, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, o prefeito Vladimir Garotinho, o vice Frederico Paes, o presidente da Câmara Municipal de Campos, Marquinhos Bacelar, e Elin Naim. Ele foi entre essas 6 pessoas. Na terça-feira, onde se fechou a aprovação dos contas de Rosinha, o Rodrigo se impôs sobre o que talvez fosse a vontade do irmão, que como presidente do Legislativo colocou de Campos, prerrogativa da pauta do presidente do Legislativo em qualquer lugar do mundo, inclusive em Campos. Ele coloca isso na pauta, coloca o bode na sala, né? E o Rodrigo tosou o bode, né? Ele cumpriu. Você falou que confiança. Elin falou que ontem realmente isso é verdade, todas as informações que a gente tem são que isso é verdade. Rodrigo ele se caracteriza por ser cumpridor de palavra. Ele dá palavra, ele cumpre, né? E prevaleceu, né, o acordo entre o Rodrigo e Vladimir, talvez sobre a vontade de Marquinhos, e foram aprovadas, né, 2/3, porque é conta parecida do TCE, né? Contas que, aliás, tinham sido reprovadas na legislatura passada, tiveram a reprovação anulada logo no início dessa legislatura, e agora Marquinhos colocou e foram aprovadas. E o que é interessante, a ironia do destino, é que quando o Vladimir assume, dia 15 de maio de 2021, tem uma reunião na Casinha da Lapa, de Garotinho com os vereadores Garotinho e Vladimir, de uma reunião para outra. Garotinho e Vladimir com os vereadores da bancada de governo, que era então muito maior do que é hoje. Já sabia que ia propor a reforma do Código Tributário, que era complicada. Você precisa de maioria simples. Mas Garotinho queria botar no bojo as contas de Rosinha, que aí é mais complicado, são 2/3. Aí houve uma chiadeira, né? Inicialmente já falou, o governo tem dente, pode morder.
Um dos participantes daquela reunião, Bruninho Viana, esteve aqui, logo depois dessa reunião, eu perguntei e falei, é verdade disso mesmo. Só que tem o seguinte, vereador também tem dente pode morder. Todo mundo tem dente pode morder. Mas o que eu quero dizer, isso começou a esgarçar a relação do executivo com o legislativo. Começou ali. Com o garotinho ameaçando tal por causa das coisas Rosinha. Apostou, fez a aposta, perdeu, né? Marquinho agora, que é opositor de garotinho, faz a aposta das contas de Rosinha e perde. E a aposta perdida pro Marquinho cobriu a aposta perdida pro garotinho. Exatamente. E as contas foram aprovadas. Como é que você vê essa tragicomédia, às vezes, da política? Eu acho que você pegou muito bem, né? A mesma aposta feita de lados opostos, né? E foi perdida 2 vezes por lados opostos, porque o contexto mudou, né? O contexto político de lá para cá mudou. Acho que aí o fator que você menciona antes é fundamental. A eleição de Rodrigo à presidência da Alerj, ela deu um outro patamar ao grupo Bacelar, né? Deixou de ser um grupo interessado apenas numa disputa local, e aí você tem um presidente da Alerj que assume a liderança desse grupo, claramente, sendo capaz, eventualmente, até de colocar em segundo plano os interesses do irmão aqui e fazer cumprir. Eu acho que o fator Rodrigo Bacelar, né, com a eleição, claro, de Cláudio Castro, que já era uma coisa muito certa, né, essa reunião que teve lá no Rio, acho que representa bem isso. Esse é o fator que mudou, né, fez esse contexto mudar e Garotinho, no final das contas, ficou até feliz, porque conseguiu, no final, pelo menos, esse sossego, né? Aí. E ninguém mordeu ninguém, né? E ninguém mordeu ninguém. Todo mundo mordeu, todo mundo saiu mordido, mas feliz. Mas só para dar os dados da coisa mais recente. Na segunda-feira, eu não vou dizer entre quem, mas eu sei. E a Aline, outra versão da Aline, eu não sei, mas eu sei, Aline, e na versão não é fato. E aí ele não me contradiz, porque senão eu ia ser obrigado a dar mais detalhes. E eu sei os detalhes todos. Eu sei de um lado e de outro. Né? O bom de você ter fonte e apuração responsável é que você pode falar com muita certeza do que você está falando. Na segunda-feira da semana passada, houve momentos de muita tensão. O acordo teve por um fio, né? Ligações muito tensas, Rio-Campos, Campos-Rio, muito tensas. E a coisa, um lado teve paciência de ouvir e ser pragmático na resposta com uma pergunta que não pode ser respondida. Também não vou dizer, aí vou dar detalhe demais. E aquilo deu uma esfriada. Na esfriada foi marcada a reunião de terça-feira. Foi marcada na segunda, essa reunião. Onde se definiu o acordo que prevaleceu na sessão de quarta-feira. E o engraçado é bastidor, né? Marquinho e a Elinho Naim, como eu disse, foram à reunião no Palácio Guanabara. Essa reunião foi no almoço, meio-dia. Na sessão de terça, todo mundo estranha que Marquinho, quem não sabia pelo menos da reunião, que Marquinhos e Aline não estão. Quando eles chegam, a bancada de oposição, eles chegam na sessão gerenciada, eles chegam na sessão e a bancada de oposição, que eles chamam de independente, entre aspas, sai para trás da tribuna, onde estão Marquinhos e Aline, todo mundo doido para saber das fofocas, das novidades. E é uma comemoração. É ouvida a comemoração do plenário. Claro, para ouvir. Só que eu acho que talvez os detalhes tenham se esclarecido um pouco melhor no decorrer das horas, né? Política é um negócio muito interessante de observar, né? Meio que tipo ir para um zoológico humano e observar, né? Mas como é que você como sociólogo, você vê esse tipo de relação humana com base na política? Como é que você analisa?
Olha, é uma pergunta difícil, até filosófico, sociológica, mas não só sociológica, né? Tem a ver com a relação entre o ser humano e o poder, né? O que o ser humano é capaz de fazer com o poder, o que o poder é capaz de fazer com o ser humano. Não resta dúvida, né, de que o poder é capaz de te absorver, né? Você se transformar num negociador pragmático, sem nenhum tipo de limite. Mas eu acho que esse não é sempre o caso, né? Esse tipo de negociação tensa, de ligação, de traição, né? Isso faz parte da política, sem que os atores sejam necessariamente todos corruptos, né, todos interessados apenas numa questão monetária ou de poderzinho, né? Quando você almeja um cargo como de prefeito, como você almeja cargos maiores, você tem, pela própria dinâmica do jogo, o próprio jogo te obriga a olhar as questões, a tratar os adversários, os problemas sociais que acabam sendo importantes na política, com a perspectiva mais de longo prazo. Então, num jogo democrático, onde tem imprensa, né, onde esses acordos nunca vão ser totalmente visíveis, porque eles não podem ser, porque tem uma questão de confiança, né? Eu acredito que a parte da política que é transparente, que é jogada com o envolvimento do cidadão, do público, com o auxílio da imprensa, ela pode sim direcionar a dinâmica da política para coisas boas. Então a minha visão não é negativa desse tipo de situação, eu não vejo esse tipo de negociação, a gente nunca vai saber dos detalhes, mas mesmo se eu soubesse, eu não te garanto que eu não ficaria, que absurdo, que coisa escandalosa, não, faz parte do jogo, né? E a dinâmica do jogo político é essa, como você disse, sempre foi assim, né? É uma negociação dura, né? Mas que é a política que nós temos, né? É a política que nós temos. É essa política que pode trazer também, né, o bem comum. Tem várias perguntas aqui no streaming. Nogueira, tem uma pergunta do Jorge Luiz aqui, interessante, para falar sobre a Carla Machado. Que ele coloca a Carla Machado aqui também Isso já foi ventilado várias vezes aqui nessa questão da política regional, né? Bem, isso não é questão de opinião, isso é questão concreta. Que aí o Aloysio pode falar, você pode falar que é técnica isso não é questão de opinião. Não é de fato. opinião. Você não pode disputar 2 mandatos em sequência e disputar um terceiro município limítrofe. Isso é pacificado no TSE. Não pode. E eu acho uma decisão boa. Não, eu acho correta. Não sei o que o Roberto acha. É a questão de Carla ser candidata a prefeito em Campos, né? Não pode, porque ela disputou, nas 2 últimas eleições, ela disputou as 2 em município limítrofe e ganhou as 2. Então ela não pode disputar uma terceira em sequência, que o TSE entende o quê? Que seria você pular, né, um município que faz fronteira, os 2 têm fronteira, você pula de um município para o outro e se mantém no poder. São Francisco, São João e aqui, né? Você, pela lei, pacificado no TSE, você não pode disputar um terceiro mandato em sequência em município limítrofe. Ponto. Eu nem conheço, confesso que nem sabia dessa decisão técnica, jurídica, mas eu acho ela correta, porque ela é politicamente, ela é coerente do ponto de vista político, porque assim, todo mundo conhece a política regional e sabe que Carla é uma política de São João da Barra. Ela não tem, ela óbvio que é conhecida aqui em Campos, ela se projetou como deputada federal, não é proibida, né? Estadual. Estadual, nós já tivemos casos de pessoas que se candidataram em Campos, em São Francisco e tudo, mas a lei acho que tem que garantir o mínimo de organicidade do representante com a população, né? Ela não vive em Campos, né? Ela não tem uma relação orgânica com a cidade. Eu acho que seria péssimo, sinceramente, que as esperanças, por exemplo, de uma oposição aqui em Campos estivessem ligadas a Carla Machado, né? Eu acho que, do ponto de vista jurídico, correto, do ponto de vista político, é bom que ela não possa ser candidata mesmo, porque não vejo nenhuma alternativa, né, de oposição, por exemplo, que ela possa representar melhor do que a que nós já temos aí.
Ô, Dutra, para quem está ouvindo o rádio, é bom a gente repetir sempre, né? Roberto Dutra é sociólogo e professor da UENF e está conversando conosco, ao vivo aqui no Folha no Ar. Você falou mais cedo sobre a questão da política do toma lá da cá. O próprio Elinho ontem lembrou e falou, e a gente sabe muito bem disso, a política do Brasil é muito desgastada, já está desgastada, as pessoas falam muito em não acreditar mais na política. A Luiz mesmo usou um termo aqui recentemente bem interessante. Há uma demonização por parte de algumas pessoas da política, e isso baseado até, pode ser, em fatos que de fato a gente ficou sabendo depois, dessas histórias todas de corrupção. Mas falando do toma lá da cá, que você defende, claro que eu entendi, mas eu gostaria só que você pontuasse, eu talvez detalhasse um pouquinho melhor, para quem está ouvindo, fala, pô, o cara é sociólogo, é professor da UENF e defende o toma lá da cá. Não, calma aí, vamos entender essa posição sua. Você não precisa desenhar, a gente não, entendeu, claro, mas é claro que quem está ouvindo pode ter interpretado isso de uma forma, dessa maneira que a gente sabe no Brasil da corrupção, essa parte suja da política mundial, política brasileira. Eu vou ser breve, mas vou tomar um pouquinho mais de tempo. Eu agradeço pela questão, porque para mim é uma questão muito importante, né? Quando eu digo, eu sei que essa é uma frase polêmica e foi proposital lançá-la de modo polêmico mesmo, defendo o toma lá da cá. Por que eu defendo o toma lá da cá? Porque o toma lá da cá não é necessariamente crime. Você fazer acordos políticos para que a oposição, por exemplo, nomear cargos de comissão de um grupo político em troca de apoio político daquele grupo. Isso é a própria negociação, por exemplo, num governo parlamentarista em países parlamentaristas. Isso é feito também às escondidas. Não é totalmente transparente como que os partidos da Alemanha, por exemplo, negociam os cargos. O toma lá da cá é um espaço de confiança informal entre os políticos que tem que ser mantido no nível de confiança necessário. A transparência é ruim nesse ponto. Eu estou falando uma outra coisa, porque transparência significa o quê? Confiança. Quando você vive num relacionamento, por exemplo, amoroso, se você exigir total transparência, você não confia na pessoa, né? Então, na vida social, a gente tem que entender que exigir total transparência é minar a confiança. Então, a política exige um nível de confiança interpessoal, que envolve normalmente relações, interações mesmo no local onde se mantenha segredos, né, de negociação, segredos políticos. É claro que o crime pode entrar nesse jogo. Mas quando você demoniza a negociação política, quando você trata como necessariamente do mal a troca de interesses, o acordo de interesses políticos entre grupos opostos ou aliados, você está obrigando a que essas negociações aconteçam necessariamente na sombra do crime. Na minha opinião, o que a Operação Lava Jato fez foi exatamente isso. Ela demonizou e a mídia que embarcou no discurso da Lava Jato e ajudou a promovê-lo, demonizou todo tipo de negociação política como se qualquer negociação política fosse crime. Muitas delas eram crime. O problema é quando você demoniza o toma lá da cá, né, que é a negociação. Eu acho o termo defensável, por isso defendo o toma lá da cá, que é um acordo, né, na política como na vida. Quando você demoniza isso, você obriga os atores políticos a negociar de outro modo. O que a Operação Lava Jato deixou de herança foi justamente a ascensão de grupos criminosos ao poder, com um tipo de toma lá da cá, e sim muito mais criminoso do que o que a gente tinha antes. Então, entender que a política não pode se dar o tempo todo sob a luz da imprensa. Existe uma parte da política que é negociação interna entre os políticos. Por exemplo, essa história de vou fazer reunião, o sindicato vai fazer reunião com o prefeito, com o secretário e vai gravar. Isso é um horror, isso não funciona. Isso mina qualquer tipo de confiança política. Alguém vai fazer negócio com alguém e vai gravar? Você não tá criando um tipo de relação política. Depois você conta os bastidores, né, vaza
controladamente. Então, o que eu defendo é uma visão real da política. Para a gente não demonizar a política, a gente tem que entender e aceitar a política como ela é e tentar melhorar dentro do que é possível. Não é possível fazer política sem tomar lá da cá. E tem um detalhe, que essa história de demonização também é interessante. Eu demonizo a política, mas quando eu peço a um político para conseguir um emprego para um filho, beleza. É uma hipocrisia, porque todos nós fazemos... Não, mas meu filho é trabalhador. Exato. Não, mas com outro é crime, comigo não, é legítimo, né? Estava aqui procurando O Roberto falou em relação à transparência e citou a Alemanha como... E a Alemanha realmente é um exemplo de república parlamentarista, né? Mas o cara que criou o Estado alemão como a gente conhece hoje, né? Otto von Bismarck. Alemão com muita salsicha, né? Você agora está falando... Cláudio Nogueira está falando curso de salsicha, de linguiça. É o maior entendedor de salsicha e linguiça de Campos hoje. Defumada, posta e tal, mas enfim. O alemão come muito salsicha e linguiça, né? Ele dizia o seguinte: se as pessoas soubessem, isso no século XIX, como são feitas as salsichas e as leis, não comeriam umas e nem acatariam as outras. Então, acho que o Otto von Bismarck, que criou o conceito de Realpolitik, concordaria com o Roberto. Concordaria. Claro que o nível de transparência no resultado é necessário, é bom, mas essa ideia de que tudo pode ser transparente na vida social, isso é um absolutismo. Nenhum valor pode ser absoluto na sociedade, né? Nem a igualdade, nem a liberdade, é a transparência. Né? Bom, são 7h43, a gente vai fazer uma pausa rápida, meu caro Roberto, Aloysio, você que nos acompanha aí no rádio, em casa. Daqui a pouco, então, um bloco mais alongado também, para pesquisa do GPP, uma análise aí dessas urnas de Campos de 2024, esse tabuleiro que já começa a ser movimentado, e também lá da UENF, que vai ter eleição agora em 2023. Bom, que mês vai ser a eleição? Se eu não me engano, em outubro. A última foi em outubro. Eu tive informação de outubro ou novembro. De outubro ou novembro. O calendário não está definido ainda, eu acho, exatamente o dia. Mas certamente este ano. Esse ano. Para assumir 2024, né? Muito bem. São 7h43, em instantes, de volta com o Folha no Ar, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo do Laboratório Plínio Bacelar. Você acessa resultados de exames históricos, marca aí um atendimento domiciliar, tanto para vacina quanto para exames e tudo mais. Só baixar o aplicativo aí no seu celular. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado.